Evangelho de João, capítulo 1, verso 40. Diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ele encontrou Felipe e lhe disse: Siga-me. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos, porque a tua presença manifesta está neste lugar. Nós te glorificamos por isso, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos deu o privilégio de podermos estar louvando o teu nome neste lugar. E nessa hora, doce Espírito Santo, contamos com a tua presença. Fala conosco. Nos revela a tua vontade. Toda interferência que não seja do Espírito Santo, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus e declaramos: Espírito Santo, este momento é todo teu. Fala conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Nós lemos aqui na palavra do Senhor um momento glorioso, onde Jesus está começando o seu ministério e começa a chamar os discípulos. Começa a convidar e a mudar algumas histórias de pessoas comuns, mas que a partir deste chamado começam a viver uma nova vida. E nós vemos então aqui um momento de algumas pessoas. Um pouquinho antes, se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que João Batista estava com seus discípulos, né? Porque João Batista, aquele que veio antes de Jesus, que a palavra do Senhor diz que veio preparar o caminho. Eu gosto muito de João Batista. E a palavra do Senhor fala que ele veio preparar o caminho para Jesus. E João Batista então levava essa palavra: olha, eu batizo vocês com água, mas vem um aí que eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele, mas esse virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí então João Batista entregava essa mensagem no deserto, um homem esquisito para os padrões daquela época e para nós muito mais. Mas a palavra do Senhor diz que ele era o homem que o Senhor escolheu para trazer boas novas, para abrir um caminho novo. E então os discípulos estavam ali com João Batista conversando. E aí João Batista declara, se você voltar um pouco, que ele tinha visto Jesus. Ele tinha visto Jesus. E a palavra do Senhor então declara que eles estavam conversando tal. E aí então o que acontece? André tem um encontro com Jesus, conhece Jesus, de quem o seu discipulador tanto falava. E aí então a palavra do Senhor diz que André não dá para guardar essa palavra. Então André corre para sua casa, para sua família, para falar que Jesus tinha aparecido, que ele tinha conhecido Jesus. E aí então nós vemos que então André leva o seu irmão, que até aquele momento é Simão, para conhecer Jesus. E aí então chegamos no momento onde Simão conhece Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando Simão está de frente com Jesus, Jesus olha fixamente para ele. Você consegue mensurar esse momento onde Jesus olha para ele? Nós
podemos ver em alguns momentos na palavra do Senhor que fica bem claro que Jesus olhou para uma pessoa. Eu penso que quando Jesus olhava era aquele olhar dos nossos pais. Eu não sei quantos aqui tiveram um pai que só por olhar já falava tudo. Mas era um olhar que dizia, e que quando a pessoa ficava olhando ali para Jesus, eu acredito que naquele momento toda a vida passava pelo olhar de Jesus. E eu quero dizer que Jesus não nos olha como nós olhamos, ou como nós nos olhamos. Amém? Jesus não te olha como você se vê. Ele olha você como Ele planejou. E naquele momento Jesus olhou para Simão como Ele tinha planejado. E aí então a palavra do Senhor diz que Ele olhando fixamente para Simão, Ele diz: você é Simão, mas serás chamado Pedro. Mas como assim? Que coisa louca. Isso para os nossos padrões é totalmente fora, não é? Já pensou, Zélia? Eu digo para você, você é Zélia, mas daqui a pouco você vai ser, sei lá, Maria, qualquer outro nome. Você vai falar: Daniel, eu acho que ele está meio doido. Isso para os nossos padrões é totalmente fora. Mas para o contexto hebraico era algo meio comum. Porque naquele tempo os rabinos acreditavam que algumas coisas, se eu não estiver enganado, pelo menos 4 coisas aconteciam que mudavam o destino de uma pessoa. E uma dessas coisas era a mudança de nome. E você vai ver no decorrer da palavra do Senhor, antes e depois, que em alguns momentos Deus se encontra com uma pessoa e muda o nome. A primeira pessoa que você pode lembrar é Abraão, que antes era Abrão, e aí então tem um encontro com o Senhor e se torna Abraão. Então, nós vemos no decorrer da palavra do Senhor que algumas coisas acontecem e que muda o nome da pessoa por causa disso. Porque havia uma crença que uma das coisas que mudava o destino de uma pessoa era quando se trocava o nome. Mas agora Jesus então olha para Simão e diz: você é Simão, mas serás chamado de Pedro. É interessante porque o Senhor não muda o nome dele naquele momento, não é? Por que será que isso não acontece? Já que havia aquela crença. Não acontece por um detalhe muito precioso, que é isso que nós queremos falar nessa noite. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela deixa as coisas muito claras para que você possa entender o que acontece na sua vida. Então, eu fui ver. Eu gosto muito de ver o significado dos nomes. Já que havia uma crença que trocando o nome a pessoa trocava o destino, eu fui ver o que significava Simão. E Simão significa o que ouve. Então vamos lá. E Pedro, todos nós conhecemos, é pedra, rocha, constância, firmeza. Então Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, você que ouve, você se chama o que ouve, mas será chamado pedra, rocha, constante. Por que será que o Senhor falou isso para ele? Você será chamado por um grande e pequeno detalhe. O Senhor não mudou o nome daquele homem naquele momento, porque o Senhor muda o nosso destino quando Ele tem um relacionamento conosco. Então, Jesus estava tendo um primeiro encontro com aquele homem. E ele disse então: olha, você que ouve, hoje você chama assim, mas você será chamado de Pedro. Porque teria que acontecer um relacionamento.
Porque, queridos, os encontros são poderosos. Eu amo ter encontros com o Senhor. Então, nós termos momentos, conferência, estarmos aqui nos cultos, todos os domingos, ou pela semana, enfim, todos nós temos encontros com o Senhor. Mas isso não muda o nosso destino. O que vai mudar o nosso destino, o que vai mudar a nossa vida, não são os encontros, mas sim o relacionamento que eu tenho com Deus. O que vai mudar toda a história da minha vida é o meu relacionamento com o meu Deus. Então, queridos, nós podemos ver que Jesus estava preparando, Jesus estava dizendo, olha, você será chamado, mas você vai ter que ter um tempo comigo, um relacionamento, não esse encontro apenas. Queridos, muitas vezes nós ficamos empolgados com os encontros, nós ficamos empolgados com o louvor, nós ficamos empolgados com uma palavra, mas eu quero dizer que isso deve acontecer, isso deve continuar durante a semana e durante a nossa vida. Nós não podemos ter apenas encontros. Imagina as pessoas que se encontraram com Jesus, e você vai ver que muitas pessoas foram curadas, libertas, muitas pessoas tiveram a sua vida fortemente abalada pelo aquele encontro, mas não mudaram de vida. Você não vai ver a grande maioria das pessoas que foram curadas, você não vai ver a história deles. Eu creio que muitos se relacionaram com o Senhor, mas a grande maioria não. Apenas tiveram um grande encontro. Mas, queridos, a palavra do Senhor então declara que aqueles discípulos começam a andar com Jesus e maravilhas acontecem. Todo mundo aqui conhece a história, né, o que Jesus fez. E depois de um tempo que eles tinham com Jesus, que eles já estavam se relacionando, a palavra do Senhor diz que um dia Jesus, e você vai ver isso em Mateus capítulo 16, essa história. Chega um dia então que Jesus pergunta para os seus discípulos, para aqueles com quem ele se relacionava agora, não era apenas encontros. E aí então Jesus coloca os seus discípulos em uma situação difícil, porque Jesus diz assim para eles, olha, escuta, trazendo para os nossos dias, o que as pessoas que vão todos domingo na igreja falam de mim? O que as pessoas que vão na célula falam de mim? O que as pessoas que tiveram encontro comigo falam de mim? E aí os discípulos falaram, fala que você é Elias, que tem o espírito de Elias, fala que você é Moisés. E começaram a falar o que as multidões diziam a respeito de Jesus. Amém? Pessoas que tiveram encontros com Jesus. Mas aí então Jesus aperta, porque agora ele pergunta para aquele que ele se relaciona. E aí então ele vai e pergunta, e vocês? Com quem ele se relaciona? E vocês? Que dizem a meu respeito? Quem eu sou? Queridos, e aí então eu posso imaginar que os discípulos ficaram meio que apreensivos, porque até então Jesus não tinha falado para eles exatamente quem eles eram. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam curando junto com Jesus, mas quem sabe os discípulos assim, bom, mas essa parte ainda a gente não foi para o monte para conversar sobre isso. Quem sabe eles começaram a falar entre eles, mas aí então a palavra do Senhor diz que um se levanta, e eu creio com autoridade, já revestido do Espírito Santo, se levanta, e o que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, trazendo para os nossos dias, Lindomar diz, uau. Mas ele diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Vamos ver essa palavra, Mateus capítulo 16. Queridos, isso é precioso. Vamos começar a ler do verso 13.
Vamos lá, eu vou ler aqui com essa versão para você acompanhar. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então aquilo que eu disse, ele perguntou para eles: o que as pessoas que vão aí no culto todo dia, que têm encontros comigo? Vamos continuar. Pode passar. Então Jesus... E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Pode continuar. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pode continuar. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode continuar. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Pode continuar. Próximo, pode pôr. Da mesma maneira eu te digo, agora vem, que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, agora aconteceu algo diferente. Ele diz, primeiro ele disse: irmão, não foi carne nem sangue revelou, mas agora ele diz: tu és Pedro. Tu és Pedro. Ele selou agora sim, agora eu vou mudar o seu destino. Por que só agora que Jesus falou, tu és Pedro? Porque lá no começo ele diz, você é Simão, mas se chamarás, ou seja, um dia você vai ser Pedro, mas agora chega o dia que o Senhor diz, tu és Pedro, por causa do relacionamento que ele tinha com Jesus. Então Jesus disse, agora eu posso mudar o seu destino. Agora nós vamos começar a fazer aquilo para qual eu te chamei. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor tem um chamado para a sua vida. Você tem algo que o Senhor planejou para você. E Ele tem o momento certo onde o seu destino será mudado. Ou quem sabe já foi mudado aqui de muitas pessoas. Já não são mais as mesmas. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque Ele nos escolheu. Agora chegou o momento de Pedro. E aí então o Senhor está dizendo, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Sobre você eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Você será a pessoa que vai inaugurar algo grandioso. E a palavra do Senhor declara depois, mais para frente, que acontece algo. Queridos, eu quero dizer que quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós somos mudados. Nós somos transformados. E aí você pode dizer assim, e talvez você possa até pensar, mas sim, tudo bem, então depois que eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu não peco mais, eu não faço mais nada errado? Não, você vai ver que a palavra do Senhor vai falar exatamente ao contrário. Mas e aí, então essa palavra sua não está muito? Não, queridos, nós vamos ver. Pedro, depois mais para frente um pouquinho, depois desse texto, você vai ver que Pedro nega Jesus, não é? Pedro tem um momento onde ele nega Jesus, não quer mais falar de Jesus, não quer mais saber de nada. E aí então, a palavra do Senhor diz, eu gosto muito dessa parte, que algumas versões dizem assim, que ele estava lá no meio, numa fogueira, exatamente aquela palavra que o Senhor diz, olha, não se assente à roda dos escarnecedores. E Pedro estava sentado. E aí então, de repente, alguém diz assim, opa, você fala igual aquele Jesus. Opa, você se veste igual os discípulos. E aí então Pedro, ele fica preocupado, ele não quer que as pessoas o reconheçam. Então o que a palavra do Senhor diz? Em algumas versões vão dizer assim, Pedro começa a praguejar. Sabe o que quer dizer isso? Ele começa a falar palavrão para disfarçar. Alô?
Em algumas vezes a gente não fala, não, eu não sou crente, eu só vou na igreja. Ou de repente você faz algumas coisas, e eu falo agora com jovens e adolescentes, para não parecer que você é crente. Mas a palavra do Senhor diz que as pessoas o reconheceram, e aí Pedro então caiu em si e viu que eles tinham negado a Jesus. Mas aí então, um pouquinho mais para frente, a palavra do Senhor diz que Jesus ressuscitou e um dia aparece para os seus discípulos e aí então chega o momento onde Jesus novamente está frente a frente com Pedro. E a palavra do Senhor diz que eles estavam em uma refeição, amém? Então, desde que crente é crente, gosta de comer, amém? E o demais aí, a pessoa pode falar, mas crente gosta de comer. E aí então a palavra do Senhor diz que Jesus estava em uma refeição com Pedro. E aí então ele olha para Pedro novamente. Oh, queridos, que olhar. E quem sabe Pedro ficou muito preocupado porque nós sabemos que Judas tinha se matado porque ele tinha entregado Jesus, mas a religião não perdoou ele. E a palavra do Senhor vai deixar bem claro, a religião não perdoou ele. E ele não aguentou e se matou. E quem sabe então Pedro ficou pensando, bom, será que Jesus vai ir como a religião, vai me apertar, vai me expor, vai dizer, puxa vida, eu falei que você era Pedro, eu disse que ia edificar a minha casa sobre você, que eu ia fazer coisas sobre a sua vida. Quem sabe Pedro começou a pensar, agora Jesus vai acabar comigo. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para Pedro, não perguntou do pecado dele, não disse para Pedro, olha Pedro, você me negou, você me envergonhou, eu confiei em você, nada disso. Jesus olhou para Pedro e perguntou, o quê? Tu me amas? E Pedro estava esperando muitas coisas. Antigamente, eu sou de um tempo, a Cris, mais algumas pessoas, que as pessoas eram excluídas, né? Perdia a carteirinha da igreja, enfim. Quem sabe Pedro estava pensando, agora eu vou ser excluído, vou ser exposto. Mas Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Mas mesmo assim, acho que Pedro não estava entendendo muito bem. E aí Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Por que será que foi perguntado 3 vezes? Poderia ter perguntado 4, né? Porque Pedro negou os 3. Jesus podia perguntar 4 ou 10 vezes, que é a perfeição. Mas 3, sempre quando se fala de 3 na Bíblia, se fala de algo muito, muito especial, fala de continuidade, fala de eternidade. Sempre quando se fala, quase todos os textos que falam na Bíblia que tem o número 3, é esse o sentido de continuidade, de eternidade. E você vai ver que Jesus esteve morto durante 3 dias, mas no 3º dia ele ressuscitou, ou seja, os planos não se findaram, ou seja, continuam os planos do Senhor. Jesus ressuscitou no 3º dia e o plano dele então não se findou, continua, é eterno porque chegou até nós. Você vai ver que Jonas esteve 3 dias na barriga do peixe, mas no 3º dia ele foi lançado fora, ou seja, o que o Senhor estava dizendo? Olha, o meu plano continua, não ficou na barriga do peixe não. E você vai ver em outros textos, sempre quando fala 3, quer dizer isso, continuidade, eternidade. Então agora Jesus fala novamente para Pedro, Pedro, tu me amas, como está dizendo 3 vezes, está dizendo, porque eu continuo com o meu plano, é eterno o meu plano sobre você. E então Jesus fala 3 vezes para ele, e é interessante também que Jesus não fala dos atos dele, mas fala do coração dele. Porque ele pergunta, tu me amas? Está falando do coração, do sentimento. Não disse nada sobre o que ele fez. Ele só perguntou, tu me amas? Ou seja, o que está no seu coração? E Pedro disse para Jesus que ele o amava. Era tudo que Jesus queria ouvir. Porque Jesus já estava dizendo, eu continuo com o meu plano sobre a sua vida.
E eu quero declarar para você que entrou aqui, não importa os seus atos, não importa o que você fez, mas eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor continua com o plano dele sobre você. É eterno! É eterno aquilo que o Senhor tem. O seu ministério, aquilo que o Senhor te chamou, é eterno. Ele está olhando para o seu coração, porque se o seu coração estiver queimando, querido, isso vai ser automático. Não quer dizer que você vai viver pecando porque está tudo bem, nada disso. Mas eu quero que você entenda que o Senhor olha para aquilo que está no seu coração. Porque isso vai ser automático. Se queima no seu coração, querido, isso vai vir à tona. E foi o que aconteceu com Pedro, porque isso queimava no coração de Pedro, isso pulsava no coração de Pedro. Então quando ele ouviu essa palavra, o Senhor perguntando a respeito disso, ele disse: eu te amo. Então a palavra do Senhor diz que Pedro continuou a obra que o Senhor tinha planejado sobre a vida dele. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, querido, porque por muito tempo nós fomos ensinados a respeito da santidade. E isso é importante, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o que nós mais precisamos é nos relacionar com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, o que acontece? Eu quero agradar a Ele. Quando você se relaciona com uma pessoa, o que você faz? Sempre quer agradar. Então a santidade virá automaticamente. Queridos, nessa noite o Senhor quer que você se relacione com Ele. Porque muitas vezes nós guardamos a nossa vida, amém. Nós até santificamos a nossa vida, amém. Mas não nos relacionamos. Nós não sabemos quem é Deus. Nós não conhecemos, como muitas pessoas tiveram apenas encontros. E o Senhor não quer apenas encontros, o Senhor quer se relacionar com você. Queridos, nesses últimos dias é necessário que eu e você se relacione com Ele, que eu e você conheça Ele como Ele é. Como um pai. Muitas vezes nós temos uma relação com Deus como aquele senhorzinho de barba branca, com um cajado na mão, e que qualquer momento vai dar uma cajadada e vai me fulminar e vai abrir a terra e eu vou ser... Não, queridos! Nós precisamos nos relacionar, passar dos encontros e irmos para essa atmosfera. Por isso que muitas vezes nós vemos algumas pessoas se perdendo pelo caminho e nós não entendemos o porquê será. É porque apenas tiveram encontros. Ou muitas vezes nós vemos pessoas que deslizaram por alguma coisa, caíram, e a gente não entende. Como que é? Ele fez coisa errada, fez um monte de coisa de errada, e agora está aí dizendo que é santo. Querido, quando nós nos relacionamos com Ele, queridos, nós vamos indo, às vezes, aos trancos e barrancos, mas nós queremos alegrar o nosso Senhor, e aí então nós nos levantamos. E é isso que nessa noite o Senhor quer que você entenda, que Ele quer ter um relacionamento com você, que Ele quer que você o conheça, que você o conheça, que você ouça a voz dEle e entenda o que Ele já está falando para você. Muitas pessoas estão preocupadas com tantas coisas, que nós devemos nos preocupar, sim. Mas se nós tivermos um relacionamento com o Senhor, nós não seremos abalados. O cântico, nós cantamos tudo que é abalado, seja abalado mesmo. Mas se você tiver um relacionamento, preste atenção, se você estiver neste lugar e desejar se relacionar, não apenas ter um encontro, a sua vida vai ser mudada, como foi de Pedro. Pedro um dia ouviu isso: tu és Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha rocha. Nessa noite o Senhor quer usar a sua vida onde você estiver, no lugar que você estiver. Enquanto o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor trazia que Ele quer usar muitas pessoas. Ele quer dizer, tu és Pedro, para muitas pessoas.
Ele quer chegar neste momento, mas nós precisamos entender porque muitas vezes nós valorizamos muito os encontros, valorizamos muito os moveres e esquecemos de nos relacionarmos com o nosso Deus. Como é que está a sua relação? Eu não quero que você entre naquela turma que Jesus perguntou, e aqueles que me seguem? O povo lá que vem de vez em quando na igreja. Não. Nós temos que ficar com a segunda pergunta. E vocês que se relacionam comigo? Quem eu sou? Se hoje Jesus perguntasse para você, se você pudesse ter esse momento que os discípulos tiveram com Jesus, qual seria a sua resposta? Quem é Jesus para você hoje? É um ser místico? É um ser da história? É um Jesus que de domingo você vem? É um Jesus que você está assistindo a história na TV? Quem é Jesus para você? Como é que está o seu momento de seguir Ele? Sabe, certa vez havia uma mulher que ela orou durante 9 anos e meio pelo seu marido. E ela ia à igreja e ela entendeu esse mistério que apenas os encontros não iam ajudar, mas que ela precisava se relacionar. Então ela tinha um relacionamento muito intenso com Deus. Mas ela orou durante 9 anos e meio pelo seu marido. E seu marido, muitas vezes, não foram poucas, quando ela chegava em casa, agredia ela, batia, espancava. E ela ia para a igreja com a sua neta. Então quando ela chegava em casa, o marido deixava a neta entrar e a mulher dormia no pátio, fora da casa. Muitas vezes isso aconteceu. Mas até um dia que o seu marido se converteu. E aí então ela pôde entender que valeu a pena se relacionar com Deus. Querido, vale a pena se relacionar. Não só os encontros. Encontros são marcantes. Encontros são poderosos, mas eles são passageiros. Mas quando eu me relaciono com Deus, com aquele que pode mudar a história da minha vida, tudo o que está em volta perde seu valor. Tanto as coisas boas como as ruins. Nós começamos a olhar diferente. Amém, estou passando por tribulações, estou passando por provas, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sei em quem eu creio. E eu sei que Ele vai ficar comigo. A palavra do Senhor diz que todos podem te abandonar, até a mãe, que é quase impossível uma mãe abandonar um filho, não é? Não vou dizer que é impossível, porque infelizmente algumas fazem isso, mas é quase impossível. Mas a palavra do Senhor diz que o seu Deus nunca vai te deixar. Relacionamento. Como é que está a sua vida nessa noite? Você está se relacionando ou você está apenas tendo os encontros? Me entenda, eu não sou contra os encontros, eu amo. Já tive encontros poderosos com o Senhor. Mas eu quero mais, eu quero relacionamento. Sabe, a palavra do Senhor fala que existia um discípulo que era o chegado do Senhor, não é? O discípulo chegado, amado. E a palavra do Senhor deixa uma cena linda para nós. Ele reclinado no peito de Jesus. Sabe o que é isso? Relacionamento. Será que Jesus tinha os seus preferidos? Não. Mas aquele que se relacionava com Ele tinha esse prazer. Qual parte que você está? Você ainda está na multidão ou você já tem você já sabe que perfume que Jesus usa? Porque quando você sabe o perfume que a pessoa usa, você já tem uma intimidade a mais. Quando você já conhece a voz da pessoa, você já tem uma intimidade. Quando você sabe alguns detalhes do que ela gosta, do que
ela não gosta, você já tem uma intimidade mais. Mas quando você reclina a sua cabeça no peito da pessoa, aí você já é muito íntimo. Nessa noite, querido, eu quero te chamar. O Senhor diz, eu estou à busca de relacionamento. O Senhor não está à busca de apenas um encontro. Queridos, encontro, Ele tem muito prazer. Muitas pessoas tiveram encontro com Jesus. Com certeza Jesus curou com muita alegria. Jesus teve muito amor nessas curas, mas Ele, quem sabe, pensava, puxa vida, mas eu queria me relacionar com essa. Não queria apenas que tivesse esse encontro. Você consegue entender isso? Para seu destino ser mudado, você precisa se relacionar com Deus. Porque na medida que eu vou me relacionando, Ele vai falando comigo e Ele vai dizendo, olha, não faça mais isso, não haja assim, não ande aí. Amém? Não precisa ninguém ficar falando, porque muitas vezes as pessoas ficam, porque eu não gosto de ir na igreja, porque aí fala que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, enfim, tal. Não, queridos, é no seu andar com Deus, Ele vai falando para você, e Ele vai santificando, e a palavra do Senhor diz que nós temos que ir de glória em glória, caminhando de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Mas isso vai acontecer com relacionamento, não é com encontros. Porque o encontro, o que acontece? Você sai daqui, ou você sai bravo, porque ouviu uma palavra que não gostou, ou você sai daquela forma, tá bom, eu estou errado. Mas não muda. Mas no relacionamento, Pedro pisou na bola, como diz o popular. Mas logo em seguida ele se levanta. E diz, o Senhor diz que eu sou Pedro. Eu não sou mais Simão, apenas aquele que ouve. Hoje agora eu sou pedra. Continuidade. A eternidade. O Senhor te chamou. Queridos, o Senhor chamou você para coisas eternas. Você consegue entender isso? O Senhor te chamou para coisas eternas. Às vezes nós ficamos presos em coisas que vão acabar, que vai perecer, em coisa que vai passar, que vai perder valor, mas o Senhor te chamou para coisas eternas. Você que está sentado aqui nessa noite, Deus te chamou para coisas eternas. A obra dele é eterna. Aquilo que você faz para Deus ecoa na eternidade. Sabe essa pessoa que ninguém quer saber, que entra dentro daquela musiquinha do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno, mas que você está cuidando, que você está orando. Queridos, quando chegar no céu, você pela eternidade vai ser falado e lembrado pelo nosso Deus. A sua obra vai ficar para a eternidade, porque aquela pessoa vai estar com você no céu para sempre. Coisas eternas o Senhor te chamou. Para um ministério que começa aqui, mas vai para a eternidade. Deus não nos chamou para coisas passageiras, então nós ficamos presos com as coisas aqui da terra. Porque se eu não tiver uma casa, se eu não tiver um carro, se eu não tiver isso, então eu não quero saber do Senhor. Querido, o Senhor te chamou para coisas eternas. É muito bom ter o Senhor, Ele abençoa, Ele quer que você tenha, mas Ele quer muito mais o relacionamento com você. Isso são encontros. Isso passa. Mas quando Ele se relaciona com você, novamente eu volto a dizer que esse homem, depois de Jesus, depois do nosso Deus, é alguém que eu quero conhecer, que é Enoque. Um grau de relacionamento profundo, que o Senhor olha para ele e diz, vamos, vem para cá, chega. E andou Enoque com Deus e já não foi mais visto na terra. Relacionamento. Deus te chamou para esse nível, não de encontros, não de apenas moveres, mas algo mais profundo, onde você vai dar a mão para Ele e vai se relacionar. De vez em quando você vai dar uma caidinha. De vez em quando você vai fazer como Pedro. Não quero. Existem pessoas aqui hoje à noite que acham que já acabou, que já... Não sei, eu acho que o profeta não foi muito certo, não. Sabe, aquela historinha, não, acho que não é comigo, não.
Acho que já deu, agora eu só vou apenas ter encontro. Nada disso. O Senhor te chamou para ter um relacionamento com Ele. Deus está interessado em que você conheça o coração dEle sobre a sua vida. Às vezes nós ouvimos, quantos aqui já ouviram essa palavra? Deus tem um plano na sua vida. Levante a sua mão. E às vezes nos parece algo muito distante, né? Ou parece que é aquela palavra de crente, né? Não tinha outra coisa para falar e falou que Deus tem um plano. Não, queridos. Deus quer mudar o seu destino. Deus tem uma história para você. E às vezes quando você ouve isso, olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer te usar, nós parece que temos uma tendência de achar que eu vou ser pastor, que eu vou ser apóstolo, semi-querubim, nada disso. Preste atenção que isso é palavra revelada para algumas pessoas. Aonde você está? Na esfera onde você atua na sociedade, Deus vai te usar. Não são servos do Senhor apenas, talvez aqueles que têm um tempo integral, nada disso. Todos nós somos chamados. E aonde nós estivermos, nós podemos ser sal e luz da terra. E o Senhor está dizendo que aonde você está plantado, é ali que o Senhor vai te usar. O reino dele precisa vir naquele lugar, aonde você está. Mas você precisa se relacionar com Ele. Coloque-se de pé.